Bom dia, povo amado. Vocês na presencial e vocês na internet. Tenham sempre um bom dia, né? Esperamos que Deus esteja conosco, né? Que nem o pastor Reinaldo falou. Onde 2 ou 3 está reunido em nosso nome, né? E eu sempre gosto de começar com minhas historinhas. As minhas historinhas são sempre assim ativas, né? É o seguinte, eu quando era pequeno, eu ficava sempre pensando, quando chegava no final do ano, a turma dizia assim, um feliz e próspero ano novo. Eu queria saber o que era essa prosperidade que eles diziam para a gente dentro do ano novo, né? Eu pensava comigo assim, nós passávamos por dificuldades quando nós éramos pequenos. Meu pai trabalhava de funcionário e ganhava o suficiente para poder viver, mas quando a gente saía com a mãe, ela sempre dizia, não peça nada porque nós estamos com o dinheiro contadinho para nem pipoca, nem docinho, nem nada. E a gente, então, ficava nesse sistema, eu ficava sempre pensando, né? Por que a turma diz prosperidade, próspero ano novo? Todo ano era sempre a mesma coisa. Nada mudava. O pai trabalhava, nós éramos pequenos, a mãe também trabalhava, e a gente sempre estava engatinhando, né? E daí chegou na parte de adolescência, escola, a gente não tinha dinheiro para estudar em escola particular, estudava em escola pública, e era uma dificuldade para comprar material e tudo mais. E sempre aquele negócio de prosperidade. O que é prosperidade? Daí eu fui entendendo que prosperidade não é aquele negócio que você vai enriquecer. A prosperidade é ser uma pessoa feliz, é uma pessoa que tem bons amigos, é uma pessoa que tem boas companhias, é uma pessoa que está firmado numa família. Então essa era a nossa prosperidade. E mais tarde eu fiquei pensando o seguinte, estava já em meados assim de 15, 16 anos e pensando, né? Será que eu vou ser um bom pai, como meu pai foi, mesmo com as dificuldades dele? Será que eu vou ser um bom marido, como meu pai é para minha esposa, para minha mãe? Será que eu vou ser um bom pai também para os meus filhos? E assim eu ficava pensando, e essa é a prosperidade. Então a prosperidade a gente começa a trabalhar, a gente começa a vir, né? E daí a gente começa a conhecer o quê? Começa a conhecer Jesus. Porque na nossa casa nós éramos, assim, de descendência italiana, e descendente italiano sabe como é que é, vem de uma origem católica desde 1900 Adão e Eva, né? Ali por diante. E o que acontece? São aqueles católicos que não são praticantes, mas fazem todinha, né, a parte de consagração da igreja, batismo, primeira comunhão e tudo mais. E a gente é feito isso. E a gente passa a conhecer Jesus. Quando a gente passa a conhecer Jesus, daí a prosperidade fica mais perto. Porque daí você sabe que você vai ser uma pessoa íntegra, uma pessoa amada, uma pessoa que vai ter bons amigos, uma pessoa que vai ter condições de estar tendo uma família. E é baseado nisso, nesse meu entendimento, que eu coloquei aqui, eu fiz um tema, que o nosso tema é baseado justamente nisso. Prosperidade, esperança e fé dependem de Deus. Esse é o tema. Eu queria que projetasse o Isaías 60, 22, por favor. Daí diz o seguinte, este punhado de gente será um povo numeroso, e esta nação tão pequena será a mais poderosa de todas. Eu sou o Senhor.
e logo no tempo certo farei com que isso aconteça. Ele afirma aqui: quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. E foi justamente isso que aconteceu. A nossa vida praticamente começou a prosperar a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Ela começou a prosperar assim, de um jeito bem tranquilo, porque nós começamos a orar, nós começamos a estar juntos, nós começamos a fazer uma família feliz. Não enriquecemos, porque prosperidade não é enriquecimento. Mas nós temos aquilo que nós precisamos. E diz o seguinte: a partir de hoje você vai estar em paz, porque tudo já deu certo. Deus vai agir na sua vida. Portanto, vamos tirar nossos medos e anseios, porque Deus está no controle da nossa vida. Confia, porque tudo já deu certo, e Ele estará em lugar que não poderemos, e naqueles problemas que achamos que não tem solução, porque quando Deus faz, Ele faz por completo, e não há nada e ninguém que possa impedir. Você crê nisso? Então quer dizer o seguinte, nós temos que crer nisso aí, porque na hora que Deus faz na nossa vida, Ele faz por completo. Ele derruba todas as barreiras, Ele quebra todos os muros, Ele faz miséria. Mas em compensação, Ele faz aquilo e não tem quem desfaça. A nossa vida é firme e consagrada. Então, portanto, nós temos que ficar pensando nisso e estarmos preparados para tudo que der e vier, descansados no Senhor. Porque Deus é poderoso e soberano sobre todas as coisas. Ele faz acontecer na hora que Ele quer, no momento que Ele deseja. Eu fiz aqui peguei o que é prosperidade? No dicionário quer dizer, prosperar significa crescer, plantar e poder colher. E isso não é do dia para a noite. Plantar e colher não é do dia para a noite. É devagarinho. O que nós temos que fazer? Nós temos que estar preparando a terra, achando primeiro o terreno, daí preparando a terra, adubando, semeando, irrigando e esperando no Senhor para depois nós colhermos. Porque Deus sabe o momento certo da colheita. E é justamente isso que nós estamos fazendo dentro desse bairro. Primeiro nós escolhemos a terra. Depois nós preparamos a terra. E agora nós estamos semeando. Estamos semeando e esperando que o Espírito Santo de Deus esteja regando para que nós possamos ter uma colheita. E esse ano é o ano da grande colheita. Esse ano é o ano da grande colheita. Porque todas as decisões que nós tínhamos que tomar, nós tomamos no ano passado, e com essas atitudes nós vamos crescer direto. E Deus vai estar junto conosco o tempo todo. Agora, Jeremias 29:11, eu quero mostrar para vocês o que é prosperar na Bíblia. Se eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e no futuro cheio de esperança, sou eu, o Senhor, quem está falando. Estão vendo isso? Prosperidade não é desgraça para o futuro. Nós vamos ter coisas boas, porque a prosperidade está para vir. Nós temos um outro texto também, só um minutinho, que o futuro cheio de esperança, porque Deus é quem está falando. Pode largar o Mateus 6, por favor? Portanto, não fiquem preocupados perguntando
onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. 32. Pois os pagãos é que estão sempre preocupados, procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Próximo. 33. 32 e 33. Portanto, põe em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e lhes dará todas essas coisas. Então, gente, pensem bem. Nós não precisamos ficar procurando, correndo atrás do que comer, do que beber, do que vestir, porque Deus está sobre todas as coisas. Tudo isso aí nós temos, vocês podem ver, nós temos como exemplo essas pessoas que vivem na rua, os pedintes. Quer queira, quer não, eles têm o que comer. Quer queira, quer não, eles têm alguma coisa para vestir, sempre tem uma pessoa que vai. Água nós temos em abundância em tudo quanto é lugar. Então quer dizer o seguinte, por que nossa preocupação é essa? Por quê? Porque nossa preocupação é que nós queremos o bom, o melhor. Nós não queremos aquilo que é o suficiente. O que nós queremos é aquilo além daquilo que nós precisamos. E a gente luta para isso. Depois sim, Mateus 25, traz de volta. Ele diz, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? Ou será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Os passarinhos não semeiam, tem comida. Mas nós semeamos. Nós temos que ir muito mais além daquilo que os passarinhos fazem. Depois nós temos mais uma passagem mais adiante ali que diz, os lírios do campo também florescem parados. Não que nós tenhamos que ficar parados, nós temos que ir adiante. Mas o nosso Pai está sobre todas as coisas. Muita gente prega que prosperidade é enriquecer, é fazer com que haja bastante grana, né? Muitas coisas, muitas religiões pregam sobre isso. Mas não é isso. Prosperidade é justamente isso, é confiar em Deus. Ser você próspero para aquilo que você faz. Crescer dentro de você. A prosperidade está dentro de você, através de Deus. Depois temos Mateus 6, 19 e 21, que diz o seguinte, não acumulem terras, tesouros, né? Não ajuntem riqueza aqui na terra, onde as traças e as ferrugens destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o seu coração de vocês. Veja bem, temos Jesus, a partir daí, fala da parábola dos dois pastores, que fala que você não pode, dos dois senhores, né? Não dois pastores, mas ele fala que você tem que deixar de lado esse senhor riqueza, né? Porque ali onde que está, que nem o pastor falou, você tem que dar mais do que receber, né? Então não adianta a gente ficar acumulando. É óbvio que o dinheirinho é bom, né? Na hora que a gente precisa, ele está ali, ele ajuda bastante, mas às vezes acaba trazendo desgraça.
Então, quer dizer, existe uma passagem também que diz o seguinte, que é mais fácil um camelo passar pela agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quer dizer, vocês ficam pensando, o buraco da agulha não é aquele buraquinho, sabe? É simplesmente aquele agulha que eles chamavam antigamente no templo, era um portalzinho assim, que fazia um desenho que passava justamente a corcova assim, do camelo, né? Faziam justamente para aquilo. Então, quer dizer, não adianta a gente ficar acumulando riqueza. Tem mais uma historinha para contar para vocês, o seguinte. Alexandre o Grande, vocês ficaram sabendo dessa história, que o cara era um imperador, e ele era, assim, pegava grandes reinos e catava toda a riqueza, tudo que tinha direito, e levava para o reino dele. E ele chegou a dizer o seguinte: o dia que eu morrer, eu quero ser carregado pelos melhores médicos que existem no reino. Eu quero que toda a minha riqueza seja espalhada no meu cortejo fúnebre. E eu quero ir com as mãos levantadas para o lado de fora, de onde eu estiver. O significado de tudo isso, que quando a gente está para morrer, não tem médico que consiga tirar a gente do pé da cova, né? Pode ser os melhores médicos, mas quando é hora, é hora. Segundo, nada do que você conquistou, você vai levar com você. Portanto, espalhem por todas as ruas. E terceiro, quero voltar para Deus do mesmo jeito que eu vim, com as mãos levantadas. Então, vejam bem, não adianta a gente querer ser grande coisa, porque nada disso pode acontecer. A gente pode, de uma hora para outra, morrer e fica tudo para cá, né? E a nossa prosperidade está onde? Nossa prosperidade está na nossa família. Nossa prosperidade está nos nossos amigos. Nossa prosperidade está dentro da igreja. A nossa prosperidade está com Deus. Essa é a nossa prosperidade. Então, quer dizer, vamos pensar em termos de prosperidade. É óbvio que tudo que nós necessitarmos, Deus não vai deixar faltar nunca. Nunca vai faltar para nós. Muita gente diz assim, porque aquela pessoa tem muito mais que eu, muito mais. Nós já vamos falar sobre isso. Que Deus às vezes escolhe as pessoas, que elas sabem para quem dá aquela riqueza, porque elas sabem multiplicar. E às vezes dá para a gente fica retraído e sem saber o que fazer. Então quer dizer o seguinte, pensem bem na prosperidade. Prosperidade não é enriquecer. Prosperidade é termos aquilo que nós precisamos, o que Deus tem para nós. Amém? Vamos para a próxima aqui, que é a esperança. Esperança, significado. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa e de uma vida melhor. Expectativa, espera, aguardo de uma vida melhor. A esperança é ter fé e acreditar quem determina a coisa vai acontecer. É saber que realmente vamos ter dias melhores, independentemente de política, pandemia e religião. É ter certeza que vamos superar o problema e ficar bem. Paulo cita que a esperança precisa ser firme, ao mesmo tempo paciente. Então, veja bem uma coisa, não podemos desanimar. Nós estamos passando por problemas e dificuldades e tudo mais, mas tem a famosa esperança aqui. Até vou brincar um pouquinho, a turma sempre diz o seguinte, que nunca escolha uma sogra com o nome Esperança, né? Que diz que é a última que morre, né? Então, você se cuide. Cuide com a esperança. Então, quer dizer, nós podemos esperar no Senhor.
Porque não vai ter pandemia, não vai ter guerra, não vai ter político, não vai ter nada. Nada que vai tirar nossas esperanças. Nada. E nós sendo pacientes, como Paulo diz aqui, a gente tem tudo, né? A nossa paciência é tudo. Óbvio que de vez em quando a gente acaba perdendo a paciência, mas a gente não pode perder a esperança. Né? A esperança a gente nunca perde. Então, quer dizer, vamos ser pacientes, esperar no Senhor, porque a esperança, já sabe, é a última que morre. Portanto, Salmo 31. Ó Senhor Deus, em Ti busco proteção, livra-me da vergonha de ser derrotado, Tu és justo, eu que peço que me ajudes. Quando tudo onde encontramos a esperança, não nos resta nada além de Deus, nosso refúgio e fortaleza. Ele nos tirará da condição de envergonhados, pois só Ele é eterno. Só Deus nos garante que nossa vida é importante, só nosso Salvador nos dá um lugar onde é valioso para nós e não se perderá. Por isso, não depositamos nossas esperanças em ninguém a não ser no Senhor. Então vejam a mesma coisa. Deus é o nosso refúgio e nossa esperança. Não devemos depositar nada em lugar nenhum a não ser em Deus. Estarmos esperando totalmente nele o tempo todo. Porque Ele vai fazer acontecer as coisas. O que acontece? Muitas vezes, nós, eternos pecadores aqui como somos, acabamos duvidando da competência de Deus, né? Ó Deus, por que eu estou passando por isso? Ó Deus, por que eu estou passando por aquilo? Muitas dificuldades, muitas tribulações, muitas coisas. A gente desconhece daquilo que Deus quer na nossa vida. Nós, quando tínhamos nosso filho, nós estávamos praticamente vivendo no pecado, eu e a Noeli. E a gente tinha o Rafael e tinha a Milena. E Deus foi lá e ceifou a vida do Rafael e levou. E a primeira coisa que a gente fica pensando é o seguinte: por que Deus? Questionamento. Por que Deus? Daí nós começamos a frequentar a igreja, a gente se converteu e vieram as respostas. Deus foi buscar o salvo para salvar os perdidos. Porque o Rafael era uma pessoa totalmente salva por Deus, porque era uma pessoa inocente, uma criança, e ele era totalmente salvo, e ele veio buscar justamente eu e a mãe dele, que éramos os perdidos. A partir daí a gente começou a entender e ter esperança na vida, porque, que nem dizia, um dia a gente vai se encontrar. Né? Eu acredito que um dia a gente vai se encontrar com o Rafael no céu. Está certo que a própria Bíblia diz o seguinte, que muitas vezes a gente não vai reconhecer um do outro, né? Mas eu acredito que a gente vai ter uma sensação diferente. A gente vai estar junto com ele. Eu sei que... Então, por isso que eu digo, a esperança é essa. A nossa esperança hoje está em Deus, porque diz a palavra que fez o céu e a terra. E nós temos a esperança nele. Nós crescemos na esperança dele. Somos pecadores? Somos. Fazemos coisa errada? Fazemos. Mas ainda temos a chance do arrependimento. Nós ainda temos a chance do arrependimento. Nós podemos estar fazendo determinadas coisas que não são lícitas para o reino de Deus, mas nós estamos conscientes de que nós seremos perdoados e não cometeremos mais aquilo.
Que não adianta também perdoar e aquilo. Deixa para o lado. Salmo 33, por favor. 20 a 22. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa dos que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque ele é santo. Ó Deus, ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. A nossa esperança está no Senhor. Então, tudo aquilo que já falei na parte de prosperidade, vem a calhar justamente aqui agora também. Que a nossa esperança está no Senhor, então quer dizer o seguinte, Ele vai trazer prosperidade para nós também. Ele vai trazer confiança, Ele vai trazer amor, Ele vai trazer tudo que nós precisamos. É muito gostoso a gente saber que a gente está firmado na rocha. Porque nós temos a confiança e a esperança no Senhor. Portanto, muitas vezes o que precisa? Uma vez eu falei aqui que muitas vezes a gente acha que Deus não está escutando, mas é por causa da falta dos dois zerinhos, né? Que eu falei aqui, os zerinhos são esses dois bolinhos aqui, ó. Falta a gente se ajoelhar um pouquinho em cima do zerinho. Então, falar, Deus fala com você. Durante essa semana, eu estava preparando já desde a semana passada, que eu conversei com o pastor Reinaldo, sobre mais ou menos um tema. Ele disse que não teria um tema específico, mas... E eu estou assim, orando para Deus, para que Deus pudesse me trazer alguma coisa, que eu pudesse trazer para vocês. E todas as noites, Deus me trazia uma coisa no coração. Faça isso, faça aquilo. E essa semana, então, foi mais intensa ainda, né? Essa semana ele conte as tuas historinhas, faça aquelas coisas, vá fazendo. E toda noite eu, de madrugada, acordava com Deus falando a respeito desse. Né? Fazíamos já muito tempo que a gente não pregava. A última vez também foi aqui na igreja, que eu preguei sobre os João 3,16, né? E já não praticava mais em termos de homilia, né? Tá bom nisso, né? E daí então foi uma pregação rápida, mas foi impactante porque naquele dia uma pessoa aceitou Jesus, né? Foi bem bacana. E eu estava pensando para Deus assim, não é o tempo que vai demorar, mas é aquilo que vai tocar no coração das pessoas. E Deus falou, seja você, que você vai ser usado. E eu creio que essa palavra está indo para aquelas pessoas que estão precisando ouvir, nesse momento. Eclesiastes 3:1, por favor. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo de nascer e de viver e de morrer. Então, quer dizer, como nós falamos lá na parte de antes, né? Tudo tem seu tempo. Plantar, colher, e ali está na versão tempo para arrancar. Então, todo esse tempo nós temos para estarmos vivendo na esperança do Senhor. Esperarmos no tempo do Senhor. O Senhor tem o tempo dele. Nós temos o nosso. E o Senhor tem o dele. Cada tempo, não adianta você querer
passar por cima desse tempo. Que diz o seguinte, um dia para Deus pode ser 1 milhão para nós, né? Então, não espere 1 milhão, Ele vai fazer na tua vida. Romanos 4,18, por favor. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Vejam bem, Abraão teve uma promessa. Cara, ele tinha 100 anos de idade. Tem gente que está esperando aí, filho, espere, não tenha pressa. Se você está esperando ficar grávido ou grávido, né, um dos dois, não tenha pressa, o tempo de Deus. Deus vai pôr a sementinha. Abraão e Sara esperaram ali, com 100 anos, né, mais ou menos, para ter o seu filho. Então, quer dizer o seguinte, vamos esperar no Senhor, vamos ter esperança no Senhor, porque Ele vai fazer na tua vida. Deus vai fazer na tua vida. Espere que Deus vai fazer. Fé. Última parte aqui. Confiança absoluta em alguém ou algo. Confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Fé é você acreditar, mesmo que você não veja. Fé não precisa ter comprovação e nem veracidade. Você tem que acreditar naquilo que você recebe. Hebreus 11:13, por favor. Todos esses... Vou falar sobre na realidade, sobre os heróis da fé. Esses viveram pela fé e morreram sem receber as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Vejam bem uma coisa, todas aquelas pessoas que receberam as promessas de Deus, às vezes acabaram não vendo, mas foram fazer. Vamos, por exemplo, Abraão. Abraão chega e Deus para ele diz assim, pega todas as tuas coisas e me segue. Vai para um lugar onde que eu vou te dizer. Deus foi lá, Abraão foi lá, pegou todas as suas coisas e foi. Deus chegou para Abraão e disse assim, me dá teu filho aqui, vamos fazer um sacrifício. Abraão foi lá e fez. Muitas vezes o que acontece? Deus fala para a gente isso, né? Faz isso, faz aquilo. Ah, o que é isso? Ô Deus, está brincando comigo, né? Largar isso aí. Hoje, aquela série me pergunta, quem daria um filho para salvar outra pessoa? De nós, ninguém. Deus fez isso. Abraão foi e fez também. Então, quer dizer o seguinte, muitas vezes Deus fala conosco em determinadas coisas, aí a gente fica pensando assim, isso deve ser brincadeira, né? Muitas vezes a gente põe a culpa no diabo, né? O diabo está falando no ouvido da gente, mas no fim não é. O diabo não se mete de quem é de Deus. Não vai falar no teu ouvido coisas ruins, não. Você... Vejam bem, Moisés, pela fé, caminhou. Primeiro, não aceitou ser filho da irmã do faraó, né? Segundo, pela fé, brigou com o faraó e tirou o povo do Egito. Terceiro, pela fé, abriu o Mar Vermelho. Quarto, pela fé, arrancou a água da pedra. Tudo que Deus falava para ele. Só a última pancadinha que ele fez errado, mas que Deus mandou dar uma pancadinha só, ele deu várias. Mas a desobediência está no nosso lado, né? José, vou pôr
primeiro por Jacó. Jacó abençoou José. Não, pela fé Abraão abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Depois veio José que fez a menção do êxodo do Egito. Então, pela fé, várias pessoas, né? Pela fé, Moisés saiu do Egito. Pela fé, Noé fez a arca. Segundo as Escrituras, diz que foi o primeiro porre da Bíblia, né? Porque ele disse que não acreditava, ele, só aqui não vinha. Disse, pelo amor de Deus, fazer um troço desse, né? Ainda mais sem chuva. Não chove nesse lugar. Como é que eu vou fazer uma arca? Daí, tomou um porra. Daí tomou uns goró. Mas, foi lá e fez. Seguiu sua fé. E assim muitos outros. Os próprios discípulos de Cristo, né? Seguiram a Cristo sem nada. Larga tudo e me segue. Venham. Largue o seu barco de pesca, venha comigo. Mateus, larga a coletoria, venha comigo. Todo mundo foi. Por quê? Pela fé. E nós estamos usando isso. Nós temos fé suficiente para estarmos seguindo a Jesus com essa fé mesmo? Muitas vezes a gente levanta de manhã e diz, esse dia hoje não está muito legal, hoje eu acho que eu não vou para a igreja. Eu vou assistir pela internet. Né? Quando é tão bom a comunhão, né? Hoje é um dia lindo, né? Tem gente assistindo pela internet. Tudo bem, estão na praia, né? Deus abençoe vocês lá. Né? Só cuidado com as águas vivas. Não estou profetizando e nem agorando, tá? Só cuidado. Porque está faltando vinagre, né? Segundo os bombeiros. Então, quer dizer, a nossa fé, né? A nossa fé é estarmos juntos. A nossa fé é termos esperança. A nossa fé é termos prosperidade. A nossa fé é crermos que Deus está no controle de tudo e de todos. Deus protege, Deus cuida. Nós é que não acreditamos. Muitas vezes o que acontece? Ele segura você de sair de casa. Daí você diz, justo hoje que eu estou atrasado, o trânsito está ruim. Mas ele está te livrando de alguma coisa mais lá para frente. Pode ter certeza. E quando ele quer que aconteça, ele faz acontecer. Então vejam bem uma coisa. Se aquelas pessoas de antigamente, até eu pedi para a Silvana fez uma arte, estão vendo todos os velhinhos ali, né? Na arte. Esses aí são os heróis da fé. Todos aqueles que creram sem enxergar. E aquilo que a palavra da Bíblia diz o seguinte, que eles foram e muitos deles não. Gente, vamos ter fé. Muitas vezes nós não vamos presenciar. Mas Deus está no controle. Prosperidade é não fazer riqueza, é ter aquilo que você precisa. Deus vai te dar. Esperança é estarmos com o coração aberto para recebermos aquilo que Deus tem para nós. E fé é uma coisa que nós não vemos, não sentimos, mas presenciamos. Então, quer dizer, é muito interessante isso, né? Prosperidade, esperança e fé. Os três caminhos juntos. Se nós não tivermos nada disso, nada teremos. É o que eu tenho para hoje. Muito obrigado. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós
queremos chegar na Tua presença, Senhor, e colocarmos toda essa palavra em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor nos dê a prosperidade que precisamos, embasados na nossa esperança e na nossa fé, Pai. Que nós tenhamos paz no coração para recebermos todas aquelas bênçãos que o Senhor tem para nós, Pai, que nós sejamos gratos por tudo aquilo que o Senhor nos dá e no tempo que o Senhor quer. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado pela igreja, Pai, e muito obrigado pelas oportunidades. É em nome de Jesus que oramos. Amém.